Vocês grandemente, queridos. Irmãos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler apenas 2 versículos, o verso 1 e o verso 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. Alguém encontrou? Pode dizer para mim, por favor, a página? Minha Bíblia é diferente. 11, 78. 72. 11, página 11, 72. 72. Amém? Todos estamos lá, diz assim, texto da palavra de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Irmãos, vamos ler todos juntos o versículo 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Vamos orar? Pai querido e santo, nos abençoa, Pai Santo, esta noite com a Tua palavra. Ó Pai, vem ministrar sobre nós a Tua vontade e a Tua voz. Cala, Senhor, as vozes de nosso coração, as vozes da nossa mente, para que somente a Tua voz seja ouvida esta noite, e assim possamos ser abençoados e transformados pela Tua palavra, Senhor. Derrama sobre nós, Pai Santo, a Tua graça essa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava fazendo meu último curso, agora um MBA de gestão empresarial, houve um colega meu que me contou uma história que me chamou muito a atenção. Ele estava com um grupo de amigos na beira-mar, em Boa Viagem, sentados em uma mesa, se divertindo, tomando cervejas, quando, de repente, vai chegando um rapaz, assim, com uma aparência de indigente, ele só tinha uma rede e um violão. O rapaz vai lá, pega em 2 árvores ou 2 coqueiros lá, pendura a rede dele, fica lá se balançando e começa a tocar o seu violão. Então os rapazes se aproximaram para ouvir ali a boa música que tocava aquele rapaz e começaram a questionar a ele por que ele vivia daquela forma, com tantas vicissitudes, com tantas necessidades, e era um artista, tocava tão bem, e por que ele havia escolhido viver daquela forma. E aquele rapaz respondeu com algumas indagações. Ele perguntou, vocês têm carro? Ele disse, sim. Esse carro de vocês está quitado? Alguns sim, outros não. E ele disse, pois é, eu não tenho carro, por isso não tenho prestações para pagar, nem IPVA, nem multas. E ele perguntou, vocês têm cartão de crédito? Continuou ali aquele sábio indigente. E ele disse, pois é, eu também não tenho cartão de crédito. Ele disse, eu só compro o que dá para comprar com o dinheiro que vocês me dão por aí, o dinheiro que eu ganho na rua. Então, eu só compro o que dá, não estou preocupado com prestações de cartão de crédito, se eu vou pagar o mínimo da fatura, se eu vou pagar ela toda, se eu tenho fatura para pagar. O que dá para comprar com o dinheiro que me dão, eu compro. Vocês têm casa? Ele insistiu ainda com aqueles rapazes. E todos disseram, claro, nós temos casa. Ele disse, eu também não tenho casa, e por isso nada tenho que me roubem. Tampouco preocupações com a manutenção da casa, com contas de água, de luz, de impostos e de IPTU. Não tenho nenhuma preocupação com casa. A minha residência é aqui e agora, é onde eu estou. A minha vida se resume no hoje.
se resume no aqui e no agora, se resume nesse momento que eu estou aqui. E me chamou muito a atenção a essa história desse rapaz, me fez lembrar desse texto do apóstolo Paulo. Porque quando a gente olha para a história desse rapaz, eu penso nesse texto do apóstolo Paulo sobre a importância do hoje, do aqui e do agora. O contexto mais imediato desse texto que lemos, queridos, está falando acerca da redenção, acerca da salvação, acerca da doutrina da redenção em Cristo Jesus. E a doutrina da redenção, ela nos fala acerca da salvação, da regeneração, da expiação de pecados, pela graça redentora de Cristo. E a esse respeito, o teólogo holandês Anthony Hoekema, ele diz o seguinte: por regeneração entendemos o trabalho do Espírito Santo, pelo qual inicialmente nos traz uma viva união com Cristo e transforma os nossos corações, de forma que nós estávamos espiritualmente mortos, nos tornamos espiritualmente vivos. Nós estávamos espiritualmente mortos, nos tornamos espiritualmente vivos. É isso que Anthony Hoekema chama de regeneração. A palavra regeneração é uma expressão grega chamada geneseianosen, que significa nascido do alto. É a mesma expressão que Jesus Cristo utilizou naquele encontro com Nicodemos, quando ele disse: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo para Nicodemos: se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Regeneração é isso, queridos, é ser nascido do alto. Paulo nos diz ainda nesse texto que nós devemos valorizar a graça da redenção, a graça da regeneração. Aí no verso 1 ele diz: não recebais em vão a graça de Deus. Não recebais em vão a graça de Deus. Que esta graça ela não seja sem efeito em nossas vidas, é o que quer dizer o apóstolo Paulo. Na redenção em Cristo Jesus está o bálsamo para as nossas dores, está o bálsamo para o nosso sofrimento, e por isso ela não deve ser recebida de forma vã. A segunda verdade que esse texto nos apresenta, queridos, é que o apóstolo Paulo fala que não se pode perder a oportunidade da redenção. Ele nos diz que Deus diz: eu te ouvi no tempo aceitável, eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora, hoje, o dia da salvação. A palavra oportunidade, ela vem do latim, opportunitas, que ela serve para definir o momento apropriado em que a gente, ou a ocasião propícia para se aproveitar uma determinada situação, ou para se fazer algo, ou para se aproveitar algo. Então, oportunitas significa que o momento chegou, o momento é esse, e eu tenho que aproveitar esse momento. Sendo assim, queridos, oportunidade é quando o problema ele se encontra com a solução, e nós sabemos tirar proveito disso. É quando a enfermidade se encontra com a cura. É quando o pecado ele se encontra com o perdão. Oportunidade, queridos, é quando a nossa dor e o nosso sofrimento se encontram com Jesus. Outra verdade aqui sobre a oportunidade é que ela só acontece no tempo que se chama hoje. Oportunidade só acontece no tempo que se chama hoje. A dor, meus queridos, ela é uma experiência momentânea. É algo que nós somos pegos de surpresa muitas vezes, somos pegos de assalto, nós não esperamos o momento da dor e ela vem. Porém, para a nossa alegria, queridos, toda a dor é passageira. Toda a dor é passageira. Toda dor, ela tem o seu momento de chegada e tem seu momento de partida. Então, querido, está doendo? Vai passar. Confie em Deus, a dor vai passar. Sabe qual é o maior problema, irmãos? O maior problema é o sofrimento. Dor não é problema, não. Dor é passageira. Ela vem e vai. Já sofrimento, queridos, é patologia. Sofrimento, ele vem e se instala na alma.
Sofrimento vem e vai corroendo a nossa vida, o nosso coração, insistindo em ficar. Uma dor que não enxerga o momento da oportunidade, irmãos, ela acaba se transformando em sofrimento. Eu queria, com base nessas informações, que nós refletíssemos essa noite sobre o seguinte tema. O tempo que se chama hoje, a chave para a cura do sofrimento. O tempo que se chama hoje é a chave para a cura do sofrimento. Eu poderia dizer que o tempo que se chama hoje é a chave para a cura interior. Mas quando eu falo de males da alma, quando eu falo de males do nosso interior, irmãos, sofrimento talvez seja o que permeia todas as enfermidades, todas as patologias interiores. Se eu curar o sofrimento, eu estou curado de toda a doença, de toda a enfermidade da alma, de toda a enfermidade interior. Então, o tempo que se chama hoje é a chave para a cura do sofrimento, irmãos. Em primeiro lugar, porque somente no tempo presente nós podemos entender as origens e as causas do sofrimento. Somente no tempo que se chama hoje eu consigo entender de onde vem o sofrimento. Qual é a causa do meu sofrimento? C.S. Lewis, um famoso teólogo e filósofo cristão, no seu livro O Problema do Sofrimento, ele procura responder talvez a questão mais crucial da humanidade. A grande questão de C.S. Lewis é, se Deus é bom, por que é que Ele permite que as suas criaturas sofram? Se Deus é bom, por que é que existe sofrimento? O sofrimento, queridos, é uma realidade inevitável da existência humana. E o grande segredo para a gente lidar com o sofrimento é exatamente entender as suas origens, quais são as suas causas. Quais são as causas do sofrimento, quais são as origens do sofrimento que nos fazem adoecer a alma e faz com que a gente se perca na estrada da vida. Muitas vezes esse sofrimento, queridos, se transforma em depressão, sofrimento se torna em doença que se somatiza no corpo. E quais são as causas disso? O que é que eu preciso entender sobre sofrimento para encontrar a cura? Eu queria apresentar pelo menos 6 origens do sofrimento. Existem diversas, existem inúmeras. Quando a gente trata da alma humana, as fontes do sofrimento podem vir de vários lugares. Mas pelo menos 6 são muito comuns. E eu queria apresentar essas 6 para que possamos entender essa noite. E assim nós possamos lidar com o nosso sofrimento, lidar com a nossa dor. Não permitir que a minha dor se transforme em sofrimento. Não permitir que as experiências amargas da vida amarguem a nossa alma e nos façam adoecer. A primeira origem, causa do sofrimento, queridos, é a identificação com o sofrimento. E o desejo inconsciente de não querer libertar-se dele. Geralmente nós somos tentados a nos identificar com o sofrimento e preferimos muitas vezes o desejo saudoso do sofrimento. Preferimos estar lá no nosso cantinho, sofrendo, sentindo pena de nós mesmos, ou mesmo querendo que os outros sintam pena de nós mesmos. Alguns até dizem, eu nasci para sofrer. Muito embora digam que dói, preferem não se libertar da dor. O nosso consciente, queridos, resiste ao sofrimento, mas o nosso inconsciente deseja tê-lo. Nosso inconsciente muitas vezes se agrada com aquele sentimento saudoso de autopiedade de nós mesmos. Exatamente por conta disso, nós acabamos não sabendo como se libertar do sofrimento. A segunda causa do sofrimento, irmãos, a segunda origem do sofrimento é a ansiedade e a preocupação com a incerteza do futuro. O futuro talvez seja um dos grandes causadores do sofrimento. Exatamente porque ele é incerto e nos faz viver ansiosos e preocupados com o que nem existe ainda. O futuro, na verdade, queridos, é uma projeção da nossa mente. O futuro nos causa sofrimento porque nós vivemos na expectativa de algo que poderemos até não ter. Esperamos chegar em algum lugar, mas nem sabemos se vamos chegar lá. Porque o único tempo que está à nossa disposição é hoje. Eu estou lendo um livro de um mestre espiritual
a um guru, e esse cara ele fala sobre a experiência, sobre o poder do agora. E a respeito do futuro, ele diz algo interessante, é Eckhart Tolle, o nome dele. Ele diz, nós podemos lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Nós não podemos lidar com o futuro. É isso que ele diz. Porque o futuro, na verdade, é uma projeção da nossa mente. O futuro, ele não existe, ele não aconteceu ainda. O único tempo no qual nós temos para lidar é o hoje. Quando o futuro, queridos, ele nos parece melhor, o presente, ele se torna uma insatisfação permanente. Quando eu vivo aquela expectativa de que algo melhor vai chegar, o meu presente se torna, na verdade, um tormento. Um tormento porque o meu desejo era estar lá, mas eu não estou, e por isso cria uma insatisfação na minha alma. A terceira causa e a terceira razão do sofrimento, queridos, também tem a ver com o tempo, é o passado. O passado, ele retroalimenta o sofrimento, causando as angústias do presente. Sofremos muitas vezes no passado, irmãos, e nós muitas vezes não conseguimos nos libertar dos sofrimentos que tivemos no passado. E resquícios desse sofrimento, resquícios de mágoas do passado, elas vão insistindo em estar no nosso presente, dia a dia. E quando nós vivemos, muitas vezes, com os olhos no retrovisor, olhando apenas para o passado, isso nos causa tormento e sofrimento no presente. O passado, queridos, ele inexiste porque ele já passou. O passado já passou, ele não existe mais. É uma experiência passada. Ela nada tem a dizer com o seu presente. O teu passado, querido, a experiência foi ruim, ela nada tem a dizer para você hoje. Hoje você tem o tempo da oportunidade. A quarta causa do sofrimento, queridos, são as emoções contidas. Muitas vezes nós guardamos emoções e dores que acabam se somatizando e transformando-se em sofrimento. A emoção, ela nasce no lugar onde a mente e a razão se encontram. A emoção, na verdade, ela existe unicamente no campo das ideias. Ela só se transforma numa experiência real quando ela se encontra com a razão. E muitas vezes, queridos, nós insistimos em estar com essas emoções lá dentro, guardamos essas emoções no nosso interior, e essas emoções elas vão se transformando em angústia e acabam se transformando em sofrimento. É quando nós racionalizamos, queridos, nossas dores e sofrimentos, porque, na verdade, as emoções elas só existem no campo das ideias, e nós, muitas vezes, promovemos as emoções, o encontro das emoções com a mente, e é daí que surge o sofrimento. Emoção, na verdade, queridos, ela é para viver na sua totalidade, na hora que ela acontece, aqui e agora. Seja esse sentimento um sentimento ruim, ou seja, o melhor dos sentimentos, ele é para ser vivido já. Eu não tenho que conter as emoções, eu não tenho que conter aquele sentimento ruim e guardar ele para depois. Depois pode até não existir. Então, eu preciso tratar dos sentimentos na hora que eles acontecem. Não espere para amanhã para dizer para a sua esposa que a ama, se esse é um sentimento que você tem por ela hoje. Não espere para dizer para os seus pais que o ama, que os ama, se esse é um sentimento que você tem por eles hoje. Não espere para dizer para os seus filhos o quanto os ama, se é isso que a tua emoção te diz hoje. Da mesma forma, queridos, não espere para tratar problemas que causam dor a você. Ele tem que ser tratado hoje. Emoção contida resulta em sofrimento. A quinta razão, queridos, pela que nos faz sofrer, que é causa, que é a origem do sofrimento, é o medo. O medo é um grande causador de sofrimento porque ele impede as nossas ações. O medo, ele nos impede de sair das cavernas de nossas almas. Essa foi a experiência do grande profeta Elias. O profeta Elias, ele enfrentou 40 profetas de Baal. Os profetas estavam lá desafiando a Deus
dizendo que eram mais poderosos do que o profeta Elias, e ele vai lá no meio dos 40 profetas, se levanta e diz: olha, vamos fazer uma prova. Se esse Deus de vocês é mais poderoso do que o meu Deus. E com coragem, um profeta se levantar contra os profetas de Baal naquele tempo significava a morte. Com coragem, Elias vai lá, enfrenta os profetas de Baal, que eram profetas da rainha, e enfrenta esses profetas e faz um negócio com eles. Vamos levantar aqui um altar. Vocês vão invocar o Deus de vocês. Se ele descer fogo, o Deus que descer fogo em qualquer dos altares, eu vou montar o meu, vocês montam de vocês. O Deus que descer fogo é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal montaram lá o altar deles, Elias foi lá, montou o dele para oferecer a Deus, e os profetas de Baal começaram a fazer lá as mugangas deles, mexe para cá, mexe para lá, e nada de fogo. E Elias começa a perturbar com eles, começa a tirar onda. Olha, vai ver, ele está dormindo, falem mais alto, gritem mais alto. E os profetas de Baal passaram ali dias e nada. Chega a vez do profeta Elias. Ele faz o seguinte, ele diz: olha, faz o seguinte, pega água. Derrama água aí em cima do altar. O pessoal derramou água. Ele: não, cava ao redor aí do altar, derrama mais água. Derrama. Está pouco, bota mais água. E colocaram água lá no altar que havia edificado o profeta Elias. E aí Elias invoca o seu Deus. Deus vai lá e queima todo aquele altar. Elias enfrentou os 40 profetas de Baal. Mas Elias teve medo de uma mulher e se escondeu numa caverna. E ficou lá sofrendo numa caverna, com medo da rainha. Sabe, queridos, o medo, ele nos domina e faz com que nós nos escondamos nas cavernas de nossa alma. Faz com que a gente perca a reação diante dos acontecimentos da vida, diante das coisas que temos que enfrentar na vida. E por isso acabamos sofrendo. Por isso acabamos sofrendo. Nós precisamos, irmãos, lançar fora o medo, porque ele para nada serve. Para nada serve. Não precisamos do medo para nada. Alguém já disse que o medo é que nos mantém vivos. Isso não é verdade, queridos. Não é verdade. O que nos mantém vivos é a inteligência. É saber que eu não vou atravessar a rua porque tem um carro ali que vai passar. É saber que eu não vou passar por um local perigoso porque ali pode haver bandidos. Isso é inteligência, não é medo. Medo, ele adoece a alma, irmãos. Medo te tira a capacidade de reação, a capacidade de agir. Alguns de vocês, eu acredito que já passaram pela experiência de ser assaltado. É terrível, não é? O cara vem uma arma, bota em cima de você, você fica paralisado, não sabe o que vai fazer, fica ali. O cara está pedindo tudo, você não sabe se consegue tirar a carteira, se consegue tirar o relógio, fica ali parado. Isso é medo. Medo faz isso mesmo. Mas medo adoece a alma, irmãos. Ele nos faz ficar paralisados também diante de Deus. E aí nossa vida espiritual não cresce, porque nós temos medo de nos desafiar, nós temos medo de ir até o Senhor, temos medo do encontro com Deus. Já pensaram no dia do grande encontro com Cristo? Pense lá no seu coração, isso hoje, se Jesus voltasse agora, esse sentimento te causa alegria ou temor ou medo? Será que eu vou? É o encontro de um pai com seus filhos. É o encontro da noiva com o noivo. Medo nos faz ficar paralisados. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ter uma relação de mais confiança com Deus. E aí, na hora que Ele diz: olha, eu vou chegar, eu já estou de braços abertos, com um sorriso no canto, sabendo que Ele está me levando para um lugar bem melhor. A última razão, irmãos, que nos causa sofrimento e dor, por isso nós precisamos entendê-la no tempo que se chama hoje, é a busca pela plenitude, é o desejo de ter e de ser. Essa é uma outra causa do sofrimento que adoece a alma, pois vivemos nesse eterno conflito de ter e de ser, o que o pastor Caio Fábio chama da crise de ter e a crise de ser. Vivemos nessa busca frenética de ter as coisas ou o medo que elas nos faltem, esquecendo-nos cotidianamente de que Deus, unicamente Deus, é Ele quem nos provê todas as coisas. Nós, muitas vezes, queridos, precisamos confiar naquilo que nós dizemos aqui no momento do ofertório.
Tudo vem de ti, Senhor. É nisso que precisamos confiar, irmãos. Nós não precisamos viver nessa angústia de ter, porque tudo aquilo que temos vem dele. O outro lado dessa patologia é a crise de ser. Queremos desesperadamente ser reconhecidos. Precisamos que os outros reconheçam aquilo que fazemos muitas vezes. Precisamos, muitas vezes, dos nossos diplomas e certificados para que possamos ser algo ou alguém. Quando, na verdade, queridos, nosso único desejo deveria ser o de ser servo. Simplesmente isso, servo. Pois, segundo Jesus, maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve, Pai. Não o que é servido. Quer ser alguém? Quer ser alguém, Naim? Seja aquele que serve. Quer ter alguma coisa, meu irmão? Ajunte tesouros nos céus. Isso resolve o problema da crise de ter e de ser. Quer ter alguma coisa? Ajunta tesouro nos céus. Quer ser alguém? Seja servo. Seja aquele que serve. É isso que Jesus diz, que te transforma em alguém maior. Pois bem, queridos, essas são as 6 molas propulsoras do sofrimento, as quais nós precisamos identificar quando elas quiserem se instalar em nossas vidas. A identificação com o sofrimento, o futuro, o passado, as emoções contidas, o medo, a crise de ter, a crise de ser. Essas são as molas propulsoras do sofrimento. Essas são as origens do sofrimento. Elas precisam ser entendidas no tempo que se chama hoje. Elas precisam ser percebidas agora, porque somente agora é possível entender essas coisas. Você nem vai entender isso no futuro, e se não entendeu até agora é porque não entendeu também no passado. Precisa ser entendido hoje, já. E aí, quando eu começo a tratar esses problemas dentro de mim, sofrimento dá espaço para a alegria. Sofrimento dá espaço para o júbilo. Sofrimento dá espaço para o contentamento e satisfação. Em segundo lugar, queridos, o tempo que se chama hoje é a chave para a cura do sofrimento, porque não existe redenção fora do tempo presente. Não existe redenção fora do tempo presente. Meus queridos, na mente do apóstolo Paulo, redenção não significa simplesmente salvação da condenação eterna e do inferno. Mas salvação para Paulo também é a cura para o sofrimento que aflige as nossas almas e torna as nossas vidas angustiantes. Por isso mesmo o Senhor Jesus falou: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vida, nas palavras de Jesus aqui, queridos, não é bios. Nós estudamos uma cadeira, quando estamos na escola, chamada biologia, né? Biologia é o estudo da vida. Biologia é o estudo dos seres vivos. Mas biologia, quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, ele não usou a expressão bios. Ele usou uma outra expressão grega que também é traduzida por vida. Ele usou uma palavrinha chamada zoe. Zoe significa vida abundante, vida eterna. Zoe significa que eu posso experimentar dessa vida eterna hoje já. A promessa de Jesus não é para uma vida eterna no futuro, porque o futuro causa sofrimento. Qualquer expectativa de futuro é sofrimento no presente. A promessa de Jesus é vida abundante hoje, aqui, agora, já. O que Jesus está dizendo é que a salvação que ele veio proporcionar é uma experiência para ser vivida agora, no tempo que se chama hoje. Ele está dizendo que eu posso experimentar a vida eterna hoje. Sendo assim, queridos, por que eu tenho que esperar por uma redenção para o futuro? Por que eu tenho que esperar por uma salvação no futuro? Por que esperar por dias melhores, se esses dias ele já colocou à minha disposição hoje? Cristo nos salva hoje, queridos. Cristo nos salva hoje. Ele nos salva da condenação de hoje. Ele nos salva do inferno de hoje, não é do inferno de amanhã. O futuro é ilusão. Mais uma vez, o Eckhart Tolle, ele chega a afirmar que uma crença em um paraíso futuro cria um inferno no presente. Uma crença num paraíso futuro cria um inferno no presente.
É que redenção, queridos, é uma experiência para hoje. Não existe futuro sem o agora. Tudo que vier a acontecer no futuro, acontecerá num tempo chamado agora, hoje. Rumi é um poeta e mestre do sufismo. O sufismo é uma filosofia oriental, e sobre o tempo ele nos aconselha. Ele diz: o passado e o futuro ocultam Deus de nossa vista. Ponha fogo em ambos. Ponha fogo no passado e no futuro. É o que diz Rumi. O sofrimento, queridos, ele precisa de tempo. O sofrimento, ele não consegue sobreviver ao agora. Ele não consegue sobreviver ao hoje. O sofrimento, ele precisa de futuro. O sofrimento precisa de passado. O único momento que mais se aproxima da salvação e da vida eterna, queridos, é o agora. Não há nada que se aproxime mais da salvação do que o momento presente. Sabe quando foi que Jesus nos salvou? Não foi há 2000 anos atrás, numa cruz. Ele nos salva agora, hoje. Quando fala lá no texto de Mateus que Jesus Cristo morreu na cruz, é usada uma expressão grega, para um tempo grego, perfeito. O perfeito grego indica uma ação permafeita. A ação permafeita no grego, ela indica o seguinte, que a ação, ela aconteceu no passado, se concluiu no passado, porém os seus efeitos fazem-se sentir no presente. Ou seja, o sacrifício de Cristo não é aquele somente lá do passado, não é um momento histórico. O sacrifício de Cristo, ele se realiza aqui, hoje, agora. A redenção é para hoje, queridos. Na mente do apóstolo Paulo, a redenção não é algo que vai acontecer no futuro, é algo que acontece agora. Por isso mesmo, para o apóstolo Paulo, a redenção para o sofrimento é uma experiência para o agora. No texto que lemos, ele disse: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Existe remédio, querida, para o teu sofrimento hoje. Não é amanhã que você vai parar de sofrer, é agora. Está doendo alguma coisa na tua vida? Não é amanhã que vai ser resolvido, não, é hoje, é agora. Vida eterna é a vida abundante hoje, não no futuro. Começa agora e estende-se até a eternidade. Por isso nós não precisamos mais viver na expectativa do que virá, ou da vida abundante que virá, porque é possível se viver essa vida hoje. Essa vida é uma experiência para ser vivida nessa existência. Sendo assim, irmãos, não diga mais, dias melhores virão, porque isso te faz sofrer, uma expectativa que pode nunca chegar. Viva na expectativa dos dias melhores que virão. Diga assim: hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. Vamos repetir isso? Hoje é o melhor dia da minha vida. É hoje, irmãos. Dias melhores não virão, não. Dia melhor está à sua disposição aqui, agora, hoje. Independente das circunstâncias, independente do que eu esteja vivendo, independente do que parece ter dado errado na minha vida, porque dor eu posso até sentir, mas sofrimento jamais. Sofrimento pode, queridos, ele vai existir, mas sempre será uma experiência fora de mim. É algo que não me pertence mais. Tudo o que aconteceu no passado, aconteceu num tempo chamado agora. O que vier a acontecer no futuro, acontecerá também num tempo chamado hoje. Sendo assim, queridos, o agora, o hoje, é a única coisa que existe, é tudo que temos. Tudo que você tem é o hoje. Jesus disse que você não pode acrescentar um côvado sequer à sua vida. Você não pode acrescentar um minuto sequer à sua vida. Até os fios da vossa cabeça estão contados. Não cai uma folha de um galho de uma árvore sem que o Pai do céu permita. Tudo que você tem é o agora. É o agora. Tudo que você precisa viver é o agora. E o que te faz feliz, irmãos, não é o amanhã, é o hoje. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É agora, irmãos.
tempo que se chama hoje é a chave para a cura do sofrimento. Como vimos, irmãos? Primeiro, porque somente no tempo presente nós podemos entender as causas e as origens do sofrimento. Segundo, porque redenção não existe. Não existe redenção fora do tempo presente. Não existe. Redenção não aconteceu no passado, ela acontece aqui, agora. A redenção do teu sofrimento, a redenção da tua angústia, a redenção da tua dor, a redenção dos teus problemas, eles acontecem hoje, irmãos. Aproprie-se dessa verdade hoje, não para amanhã. Uma vez, Tiago disse assim, por que vocês estão preocupados dizendo que amanhã nós faremos isso ou iremos fazer aquilo outro? Diga assim, se Deus quiser, amanhã eu farei isso ou aquilo outro. Na mente de Tiago também não existia amanhã, só hoje. A redenção está à nossa disposição hoje. Está à nossa disposição hoje. A alegria está à nossa disposição hoje. A cura está à nossa disposição hoje. O contentamento, irmãos, está à nossa disposição hoje. Que nós possamos, meus queridos, abrir os olhos e ver que a oportunidade, ela acontece no tempo que se chama agora, no tempo que se chama hoje. E o tempo que se chama hoje está sempre promovendo encontros. Oportunidade é isso, é encontros, irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te ouvi no tempo dos encontros. É o encontro do pecado com o perdão, o encontro da enfermidade com a cura, o encontro do sofrimento com o bálsamo, o encontro da sua alma com o Salvador Jesus Cristo. Isso é o tempo da oportunidade. Que a gente possa, irmãos, identificar esse tempo, o tempo da oportunidade em nossas vidas. E que nós possamos estar sempre dizendo que hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. Irmãos, você pode estar pensando aí, mas pastor, minha vida está um cangaço. Eu estou vivendo uma crise tremenda. Olha, a crise que se abate aí no país afetou também a minha família, afetou a minha casa, afetou a minha empresa. Olha, pastor, lá em casa a situação está difícil, as pessoas já não se entendem mais, meus filhos não se entendem, eu não consigo me entender com meu marido, eu também não consigo me entender com minha esposa. Pastor, lá no trabalho está complicado, como é que você diz que o melhor dia da minha vida é hoje? Quando você começar a entender, irmãos, o que te causa sofrimento e se libertar deles, só te resta uma coisa: alegria. Só te resta contentamento. Imaginem o apóstolo Paulo preso, depois de ter pregado o Evangelho, e levar uma quarentena de açoites, estar com as costas todas rasgadas, ter apanhado bastante. E à meia-noite ele levanta junto com Silas e diz: vamos louvar ao Senhor. Isso é alguém que entendeu que o único tempo que ele tem para andar com Deus é agora. Não importa o sofrimento, não importa a angústia, não importa a dor. Se eu tenho Deus, a alegria é uma experiência para mim hoje. Então hoje pode ser o melhor dia da minha vida. Que hoje seja, irmãos, o melhor dia de nossas vidas. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido e santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que consola os nossos corações. Dá, Senhor, com que o melhor dia da vida de meus irmãos seja o dia de hoje. E se porventura vier o amanhã, que o amanhã que se tornará hoje seja o melhor dia da vida dos meus irmãos. Abençoa, Pai Santo, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção.